Questão da banca UFG do ano de 2023. Leia o texto a seguir. A cultura organizacional pode ser tomada como uma maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer coisas, compartilhada em grande extensão por todos os membros da organização, e que os novos membros da organização devem aprender e aceitar para serem aceitos no serviço da firma. Ela representa as normas e aspectos formais e informais que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direciona suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Contudo, uma das ferramentas mais importantes ao psicólogo atuando na área organizacional é a pesquisa ou diagnóstico de clima organizacional. Então, tudo isso aqui para ele perguntar o seguinte: qual a diferença entre cultura e clima organizacional? Tá? São dois assuntos chaves quando a gente fala de gestão de pessoas. E falando aqui brevemente para vocês entenderem, a diferença básica é que a cultura ela é mais consistente, ela é mais duradoura. Então, enquanto que o clima ele é mais momentâneo. Por exemplo, a determinada empresa tem uma cultura progressista. Por exemplo, Disney, né? Atualmente está se falando muito isso. Tem uma chamada cultura woke. Né? Então, tem uma determinada ideologia, por exemplo. Outra empresa é mais conservadora. Por exemplo, no Brasil, a loja Avan, né? Mais patriota, por exemplo. Então, você tem isso não só na política. Você tem empresa que tem a cultura de valorizar mais o funcionário, outras de valorizar mais a tarefa. Então, a cultura também vai estar relacionada com um país. Por exemplo, empresas alemãs têm aquela cultura típica da Alemanha, né? São mais frios, não tem tanto diálogo. A empresa brasileira já tem mais abertura para o diálogo. Não estou falando se é bom ou ruim, tá? Porque às vezes no Brasil você tem muito conversa paralela, por exemplo, né? Trabalhos paralelos que prejudicam a empresa, o alemão já é mais focado, enfim. Ou então o alemão mais fechado, não ter diálogo, isso também pode ser ruim para a empresa. Então, eu não estou entrando no mérito o que é melhor ou pior. Só quero que vocês entendam que a cultura é algo sólido da empresa. Então, não vai ser uma empresa alemã que da noite para o dia vai se transformar numa cultura típica brasileira. Estou entendendo? Então, isso é muito comum quando a empresa está, por exemplo, na Alemanha e vem abrir uma filial no Brasil. Ou em qualquer outro país. Ela tem que entender que a cultura daquele país é diferente. E, portanto, ela não pode estabelecer o mesmo estilo de gestão do seu país de origem. Tá? Enfim, isso é uma coisa. Agora, o chamado clima organizacional é algo mais momentâneo. Por exemplo, faleceu alguém na empresa. O clima ficou ruim. As pessoas estão de luto. Então, isso é um clima. Claro que o luto ele vai diminuindo aos poucos. E claro, uma perda de uma pessoa querida a gente nunca recupera. Mas é claro que logo no início a gente está com uma dor bem mais forte do que depois fica as lembranças da pessoa. Né? Isso é, no geral, o que acontece. Ou então a empresa acabou de ter um resultado excepcional. Teve uma campanha de promoção de vendas e a empresa teve um resultado excepcional. E, por exemplo, tem um sistema meritocrático ali, uma parte de renda variável que os funcionários ganham mais se a empresa vender mais, por exemplo. E aí está todo mundo, além de ter cumprido as metas que isso traz uma satisfação para a empresa, também estão ganhando mais. Então as pessoas já ficam mais animadas para trabalhar, enfim, o clima muda. Então percebe que o clima é momentâneo e a cultura é mais estática, o clima é mais dinâmico. Claro que isso são variações e na prática um vai influenciar o outro no longo prazo. Então, dada essa introdução, vamos analisar as questões. A cultura organizacional é um fenômeno percentual duradouro, ok? Constituído com base na experiência dos sujeitos com a organização, tá? Ok? Que regula os comportamentos individuais de acordo com padrões pré-determinados. De fato, tudo isso aqui, quanto à cultura, está correto. Já o clima organizacional é o nome dado à pesquisa que se avalia a cultura organizacional. Não, totalmente errado, tá? Um diagnóstico de cultura não está relacionado ao clima. Clima você pode fazer, a própria questão diz que você faz esse diagnóstico, os psicólogos fazem a pesquisa diagnóstica sobre o clima. Então, o clima não é o diagnóstico em si. Essa aqui já anula a questão A. Questão B. A cultura organizacional é o modo como a organização é reconhecida pelos seus membros, clientes, concorrentes, parceiros e pela sociedade em geral, por causa do seu modo de se organizar e atuar. Ok, está correto. Já o clima organizacional, decorrente da cultura organizacional, isso sim, é um fenômeno perceptual duradouro. Eu acho que essa palavra duradouro aqui é complicada. Eu não marcaria a letra B por conta disso. Vamos ler o resto. Construído com base na experiência,
cuja função principal é orientar e regular os comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados por ela. Eu já acho que esse final aqui, ele está mais relacionado à cultura do que ao clima, tá? Então, eu também não marcaria a letra B por conta disso. Vamos ler as outras. O clima organizacional é um fenômeno mais amplo que a cultura organizacional. Ao contrário, a cultura é mais ampla do que o clima. Refere-se a representações compartilhadas das percepções sobre membros sobre a agir da organização. Essas representações podem mudar ao longo do tempo, mas permanecem suficiente para ser significativas para os membros da organização, pois não são características passageiras do estado de ânimo ou do estado de ânimo da organização. Isso aqui é o conceito de cultura. O clima, justamente, são mais passageiros, são estado de ânimo, então a C está errada. E a D, o clima organizacional é o mesmo que a cultura da organização. Então, sendo ambos um conjunto de normas, crenças e valores, mitos, mais ou menos estáveis que definem o padrão de comportamento esperado dos membros que a que ela pertence e são utilizados como modelo de comparação e julgamento. Também está errado. Então, aqui, para mim, todas as questões estão erradas. Tá? Então, provavelmente eu pediria a anulação, mas, tentando uma forçada de barra, seria a letra B, mas assim, esse duradouro eu não concordo, tá? Eu não concordo, porque, assim, pegando as outras, não tem como o clima organizacional ser a pesquisa, não tem como dizer que o clima é mais amplo que cultura e não tem como dizer que são as mesmas coisas. Aqui, pelo menos, está dizendo que a clima decorre da cultura, tá? Talvez, se esse aqui, se tivesse um que aqui, olha, que é um fenômeno principal duradouro, aí sim, se esse final tivesse relacionado à cultura, ok, tá? Então, vamos ver o que tá como correto aqui, mas sinceramente eu não acho que isso esteja correto, né? Sempre como falo aqui no canal, questão de administração, a banca tenta enganar e muitas vezes sai pela culatra, as pessoas diferem. Eu não sei qual foi a literatura que foi usada aqui para embasar esse gabarito, mas eu espero que vocês entendam. Não é porque alguém fez um gabarito que está inconsistente, no meu ponto de vista, que você deve considerar que a disciplina toda é inconsistente. Vai por mim, tá? Entenda essa diferença de cultura organizacional e clima organizacional para demais questões que possam cair na sua banca. E, claro, você embasado, você tem como argumentar, por exemplo, se eu fosse fazer essa prova e marcasse qualquer outro gabarito, qualquer outra alternativa, eu ia pedir recurso, porque eu sei que eu tenho conhecimento para embasar um pedido de recurso para essa questão que não dá para dizer que clima organizacional é duradouro. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.